Olá, meus amigos, Christian Cossolino do canal Metri, e no vídeo de hoje daremos continuidade ao nosso primeiro vídeo, treino de membros inferiores, só que hoje focando a parte de trás da coxa, posteriores de coxa. Confira comigo logo após a nossa vinheta. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no nosso canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, e que vocês acessem o nosso site www.metrid.com para conhecer um pouquinho mais sobre a minha metodologia de trabalho. Metri, método de treinamento ideal. Feito esses avisos, vamos dar início ao vídeo de hoje. Como eu falei na introdução, hoje é a parte 2 do primeiro vídeo que nós gravamos em sequência do primeiro vídeo que saiu no mês de outubro. Agora, para o mês de novembro, vamos fazer o vídeo número 2, cujo foco é na parte de trás da coxa. Caso vocês não tenham assistido ao primeiro vídeo, peço para vocês assistirem antes de assistir o vídeo número 2. Lá eu dou uma explicação mais completa, o porquê dessa divisão, por que eu estou dividindo os músculos dos membros inferiores, um dia priorizando mais a parte anterior da coxa e no outro dia priorizando mais a parte de trás da coxa, os músculos posteriores de coxa. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que eu já fiz o meu aquecimento geral em uma esteira, ou uma bicicleta ergométrica, ou um aparelho elíptico, fiz um aquecimento geral em torno de 5 a 10 minutos no máximo. Feito esse aquecimento, eu vou dar início ao meu treino. E hoje, como já dito, priorizando a parte de trás da coxa, os músculos posteriores de coxa. Então, também, lembrando que eu fiz um intervalo de pelo menos 48 horas de descanso do primeiro treino que eu fiz, do treino de quadríceps, parte anterior da coxa. E hoje faremos o seguinte, vamos começar com um triset. Então, o conceito de triset são 3 exercícios seguidos para o mesmo grupamento muscular, sem intervalo de recuperação entre eles. Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Como primeiro exercício, eu escolhi o aparelho flexora em pé. E neste aparelho, vamos trabalhar com uma técnica denominada de contração de pico. Coloquei uma sobrecarga mais leve, porque, como eu já disse no vídeo anterior, eu gosto de aquecer no exercício. Então, agora eu vou fazer um aquecimento específico. Eu fiz um aquecimento geral, agora eu vou aquecer de forma específica o músculo-alvo a ser trabalhado, a ser estimulado, assim como os meus tendões, os meus ligamentos e articulações. Então, eu começo com uma sobrecarga leve e a série eu vou aplicando o conceito de pirâmide crescente de sobrecarga, ou seja, eu aumento a quilagem, o peso, série a série. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer 5 repetições apenas, dando uma pausa de 3 segundos no final da fase concêntrica do movimento. Então, é isto daqui. Segura 1001, 1002, 1003.
1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003, 3. 1001, 1002, 1003, 4. 1001, 1002, 1003, 5. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. Ok. Sem intervalo de recuperação, eu migro para o próximo exercício. Como segundo exercício, eu escolhi o stiff. Antes de eu realizar o exercício propriamente dito, me permita fazer algumas ponderações sobre o mesmo. Primeiro, o meu intuito aqui vai ser trabalhar tanto a musculatura posterior de coxa quanto o meu músculo glúteo máximo. Então, no caso, para eu ativar essas musculaturas, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma ligeira flexão da articulação dos meus joelhos com uma flexão do meu quadril também, sempre procurando manter a curvatura anatômica da minha coluna, no caso da minha coluna lombar. O que eu quero dizer com isso? De nada me adianta eu flexionar o meu tronco lá na frente se eu flexionar também a minha coluna. Então eu tenho que fazer essa flexão do meu tronco, mantendo essa curvatura anatômica da minha coluna lombar. Olha a diferença. Flexão da coluna, mantendo a curvatura anatômica da região lombar. Daí sim, eu sinto o estiramento, o alongamento da musculatura de trás da minha coxa, assim como do meu glúteo máximo. Christian, e se eu quiser priorizar mais a musculatura posterior de coxa, eu faço com o meu joelho estendido. Se eu quero priorizar o meu glúteo máximo, joelho flexionado e flexão do meu tronco, mantendo a curvatura anatômica da minha coluna. Já fiz inclusive um vídeo falando sobre esse exercício. É só você dar uma pesquisada, Metri e Stiff, e verificar esse vídeo na íntegra, na qual eu explico em detalhes todos esses conceitos que eu acabei de dizer. E aqui então vamos fazer o seguinte: o stiff no cabo. Eu escolhi o cabo propositadamente, tá ok? Eu coloquei a polia na parte mais baixa, o cabo vai me tracionar para frente e eu vou me esforçar para manter a postura. Aqui eu vou aplicar uma técnica que foi inclusive uma técnica que eu usei no vídeo número 1, que é o treino isométrico. Ou seja, eu vou fazer uma parada isométrica. Eu não vou fazer o movimento isotônico, ou seja, não vai envolver uma contração concêntrica nem uma contração excêntrica. Eu não vou encurtar e não vou alongar o meu músculo. Eu só vou mantê-lo numa posição estática, imóvel. E o cabo vai me ajudar nessa posição.
Então, vou fazer da seguinte forma. Fiz a pegada, fiz a posição, joelho flexionado, flexiono o quadril, mantenho a curvatura da minha coluna lombar e vou segurar nessa posição durante um período de 10 a 30 segundos no máximo. Só isso. Uma observação importante, olhando para baixo. Qualquer movimento que eu faça com a minha cabeça, eu altero todo o meu alinhamento postural. Então, mantenho postura. Olhando, segura. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Só isso. Lembrando que pode ser até 30 segundos nessa posição. E que o cabo vai me forçar para frente, então eu acabo tendo que fazer um esforço, digamos assim, para eu manter na posição, não me deslocar para frente e manter essa posição. Então, a solicitação da minha musculatura posterior de coxa e glúteo máximo será bem maior. Sem intervalo de recuperação, vamos para o nosso terceiro exercício. Como terceiro exercício, eu escolhi a mesa flexora. Eu quero que vocês observem o seguinte: para este grupo muscular em específico, a escolha e a ordem dos exercícios foi de propósito. Eu comecei com o exercício flexora em pé. E nesse exercício, se vocês observarem, o movimento que eu realizava era o seguinte: na posição em pé, com a minha coxa apoiada, eu fazia o movimento de flexão do meu joelho. Perfeito? Até aí, sem nenhuma novidade. Um detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu não sei se vocês observaram também a ponta do meu pé. Caso não tenha observado, eu quero chamar a atenção de vocês. Nesse primeiro exercício, a ponta dos meus pés estavam da seguinte forma: ponta do meu pé em direção à canela. Esse movimento articular nós chamamos de dorsiflexão. Só para intuito de informação, de conhecimento de vocês. Ninguém é obrigado a saber disso. Então eu tenho esse movimento de dorsiflexão e o movimento de flexão plantar, que o pessoal gosta de falar, o vulgar pé de bailarina, pontinha do meu pé. Christian, o que isso tem a ver? Quando eu faço aquele movimento de dorsiflexão, eu tenho atuando também como músculo flexor do meu joelho, o meu gastrocnêmio, a minha panturrilha. Então, nesse exercício, eu consigo trabalhar com uma sobrecarga maior, já que eu tenho o auxílio de outro grupo muscular que também tem a função de fazer a flexão do meu joelho. Nesse aparelho aqui, eu quero anular a ação do meu gastrocnêmio. Eu quero concentrar o exercício ainda mais na musculatura de trás da minha coxa, ou seja, nos músculos posteriores de coxa. E como que eu consigo isso? Eu vou mostrar agora. Deitei no aparelho, em decúbito ventral, barriga para baixo,
E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o movimento de flexão plantar, ou seja, ó, pontinha dos meus pés. Dorsiflexão, ação do gastrocnêmio. A panturrilha ajuda no movimento de flexão dos meus joelhos. Flexão plantar. Insuficiência ativa. Eu tiro a panturrilha da jogada. Além do mais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contrair a musculatura do meu glúteo máximo e vou empurrar o meu quadril contra o banco, ou seja, eu vou fazer força para manter o meu quadril encostado no banco. Então o movimento fica dessa forma aqui, ó. Glúteo contraído, certo? Eu sugiro aqui que vocês façam de 10 a 15 repetições. Se vocês nunca fizeram este aparelho dessa maneira, eu sugiro que vocês façam. Vocês vão verificar o seguinte: primeiro, que vocês vão reduzir drasticamente a sobrecarga. Por quê? Justamente porque eu estou anulando a ação da panturrilha, do meu gastrocnêmio nesse exercício. Então a sobrecarga, a quilagem, vai ficar muito maior. O exercício vai ficar muito mais difícil, porém muito mais concentrado no músculo que eu quero estimular. No meu caso, posteriores de coxa. Terminado esse exercício, eu encerro a minha primeira série do meu tricep. Os 3 exercícios seguidos, sem intervalo de recuperação. E para minha segunda rodada, eu dou um intervalo de 30 a 40 segundos no máximo. Para encerrar o meu treino de posteriores de coxa, eu gosto de executar o aparelho leg press 45 graus. Só que, para que a minha musculatura posterior de coxa seja mais requisitada, eu faço da seguinte maneira. Eu posiciono os meus pés mais para cima na plataforma e mantenho os meus membros inferiores unidos. Desse jeito, quando eu faço o movimento, a tensão muscular sobre a musculatura de trás da minha coxa é maior. Então eu trabalho dessa forma neste aparelho. E aqui eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de trabalhar com o conceito de tempo. O que é isso? Eu marco um determinado tempo, por exemplo, de 1 a 2 minutos, e executo o máximo de repetições que eu conseguir executar durante esse período de tempo, sempre com uma boa técnica. Eu não estou preocupado necessariamente com a quantidade de repetições por segundo, por tempo que eu consigo fazer. O que me interessa é prolongar o estímulo por um período maior e manter uma boa técnica de execução. É sempre isso que eu levo em consideração. Então, para exemplificar, eu vou marcar um tempinho aqui de 1 minuto. Eu vou executar o movimento sempre procurando manter uma tensão contínua, ou seja, aqui eu não vou dar pausa em nenhuma fase do meu movimento, nem na fase concêntrica, nem na fase excêntrica do mesmo. Então vamos lá, estou utilizando o meu celular
para marcar o tempo. Vou marcar aqui 1 minuto e vamos para a execução propriamente dita. Pelo fato dos meus pés estarem mais apoiados para cima na plataforma, o movimento, a amplitude fica um pouco limitada. Lembrando que eu sempre desço o máximo que eu conseguir, desde que o meu quadril não perca o contato com o banco. Ou seja, o meu glúteo fica encostado no aparelho. Senão, eu sobrecarrego a articulação dos meus quadris. Também não faço a extensão completa dos meus joelhos, porque senão eu não tenho torque de força nenhum. Eu descanso a musculatura, eu perco a tensão muscular, fora que é perigoso uma lesão na articulação. Ok. Finalizei. Para a próxima série, eu também gosto de aplicar aquela técnica da pirâmide crescente de sobrecarga, ou seja, eu aumento a quilagem série a série. Então, com esse exercício, eu encerro o trabalho de posterior de coxa. Antes de eu dar por terminado o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de fazer algumas observações. Se vocês se lembram do vídeo número 1, por isso que eu pedi no início desse vídeo, caso você não tenha assistido, que você o assistisse primeiro, eu disse o seguinte: se você não possui nenhum desequilíbrio muscular entre os grupamentos musculares posteriores de coxa e anteriores de coxa, e se você não quer enfatizar nenhum desses grupos musculares em específico nesse momento, eu sugeri para vocês que vocês equalizassem o treino de vocês. O que isso quer dizer? Que a mesma quantidade de exercícios, séries e repetições que eu fizer por um grupo muscular, que eu faça para o outro também. E disse mais, eu disse que 90% das pessoas que reclamam de dores articulares nos joelhos podem ter esses problemas resolvidos equilibrando, equalizando o treino para esses dois grupos musculares que possuem ação antagônica. Um faz a extensão do joelho e o outro faz a flexão do mesmo. Então, se vocês observaram, no primeiro vídeo que nós fizemos, eu sugeri 4 exercícios para o grupamento muscular quadríceps, parte anterior da coxa. E para este vídeo, nós fizemos 4 exercícios para o grupamento muscular antagônico, no caso, posterior de coxa. E eu não falei nada de quantidade de séries e repetições. Por que, Christian? Porque, como eu falei no primeiro vídeo, a mesma quantidade de séries e repetições que vocês fizerem para o quadríceps de vocês, façam o mesmo para a musculatura posterior de coxa. Tá ok? Então esse era o recado, essa era a sugestão de treino de posteriores de coxa que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem um like de vocês, compartilhem o nosso vídeo com seus amigos e familiares, se inscrevam no nosso canal, ativem as nossas notificações, acessem o nosso site e
se porventura vocês quiserem o treinamento de vocês montado por mim, será um prazer atendê-los. É só entrar em contato comigo através do meu Zap. O mesmo aparece sempre em toda introdução do vídeo. Então é isso, pessoal. Agradeço-lhes de coração por terem me acompanhado até o final desse vídeo. Desejo-lhes bons treinos, uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser.